Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Muito bem, senhores, estamos num momento muito interessante. Nós tivemos hoje a abertura ontem o fechamento semanal de Bitcoin, com uma semana fechando de uma forma bem interessante. Nós tivemos uma sombra compradora aqui nessa região, ou seja, fechando a primeira semana de alta depois dessa sequência de semanas de baixa. Então tivemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas pela primeira vez na história do Bitcoin. Eu acho que do S&P 500 também. Deixa eu dar uma olhada aqui no semanal do S&P 500. Acho que foi a primeira vez que o S&P 500 fechou também com 9 semanas consecutivas de queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que foram 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí nós tivemos uma barra de inversão no gráfico aí do S&P 500 na semana passada, na semana retrasada, aliás, uma semana antes da semana de reversão do BTC. O BTC ele teve um pouquinho de delay. Isso é um impacto positivo no curto prazo, por quê? Porque a gente estava numa região de sobrevenda muito grande por um período muito longo de tempo. E em tendências de baixa, nós temos pullbacks de alta, ou seja, períodos de respiro para o preço continuar caindo. Assim como o mercado, quando ele está em tendência de alta, ele anda em ondas, quando ele está em tendência de baixa, ele também anda em ondas. Então, nós temos um leve alívio, um conforto do mercado especulativo, um mercado mais de alto risco. Hoje nós estamos tocando exatamente na média 8 semanal. Então, se eu trocar aqui o setup, vou pegar o setup aqui só da média 8 aqui para mostrar para vocês. Aqui a média 8 semanal. E pegar o S&P 500, vamos dizer que nós estamos testando justamente a média 8 semanal como principal resistência. Dentro de ciclos de baixa, então, o preço ele tende a voltar a tocar nessa média 8 semanal, que é onde o suporte geralmente antigo. Então, o suporte antigo ele age agora como resistência. Então, para que o mercado comece a ficar impulsionado positivo por um período mais prolongado de tempo, na minha opinião, ele precisa romper essa região, trazer o preço até aqui em cima, pelo menos essa resistência aqui, conseguir voltar a transformar essa região, a região de 4.164 pontos, como suporte, e depois trazer para cima da média 8 semanal uma tendência de 8 semanas sequenciais de alta, uma média de mais semanas de alta. Pois bem, por enquanto estamos abaixo dela, usando essa região como resistência. Então, eu não vejo na parte fundamentalista absolutamente nada de positivo no preço dos ativos de alto risco, os mercados de ações, por exemplo. Eu só vejo algo de positivo no preço, por exemplo, do Bitcoin e do Ethereum para o longo prazo, tá? Então, apesar da alta recente hoje, apesar do fechamento semanal, hoje ainda estamos num contexto muito complicado, muito complexo, que exige um pouquinho mais das nossas paciências, né? E basicamente, eu sei que muita gente vai cair nessa alta aqui, o pessoal vai se empolgar com essa alta. Eu não me empolgo com essa alta, tá? Porque, na minha opinião, essa é uma alta completamente manipulada pelo Smart Money. O Smart Money ele está brincando com a gente, como se usando nas suas mãos, como se a gente fosse pequenos fantoches e conseguindo manipular exatamente esse tipo de sensação de que o mercado vai voltar a qualquer momento. Eu não caio nesse tipo de contexto mais. E a gente vê várias altcoins, de novo, acompanhando a alta do BTC. E isso não é positivo. Por quê? Porque dentro daquele checklist que a gente fez na sexta-feira, então eu recomendo que não assistiu a live de sexta-feira, volte uma live e assista a sexta-feira. Eu falei do checklist de projeção de fundo do BTC. Eu acho que essa alta que nós estamos tendo, ela é um reflexo apenas de um mercado que estava completamente sobrevendido. Então, nós estávamos por muito tempo, por muitas semanas, sobrevendido. Chega em algum momento em que os preços começam a se tornar mais razoáveis, o Smart Money começa também a conseguir controlar a baixa demanda que o mercado tem, isso nos mais diversos contextos, mais diversos mercados, tanto mercado de ações quanto mercado de cripto.
mas eu ainda acho que o apetite ao risco ainda não voltou de forma absoluta, tá? Bom, no curto prazo, então, pessoal, eu quero que vocês olhem esse gráfico aqui e eu vou pedir a opinião de vocês, tá? Eu vou pedir para vocês. Depois analisa o projeto Nelo, blockchain da segunda camada da rede Ethereum, o projeto já está em testnet, os testes mostram que é mais rápido que a métrica, a rede será lançada em setembro. Eu vou dar uma olhada depois, viu, Mike? Mestre Curso, você comenta bastante Litecoin, você ainda acredita nesse ativo? Não. Não acredito nesse ativo, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vai devolver com juros depois. Exatamente. É que nós ainda estamos num contexto macroeconômico de elevação de taxas de juros como solução de controle da inflação, mas associado ao apertamento quantitativo, né? Que é a remoção de liquidez do mercado. Então, essas duas coisas caminham, justamente isso caminha para um cenário de reversão da taxa da curva de inflação, que a gente vê que esse sinal de reversão da curva de inflação, da taxa de juros, né? Perdão, a inversão da taxa de juros, essa inversão, onde os ativos de longo prazo estão pagando menos do que os ativos de curto prazo. Quando esse fenômeno acontece, ele muitas vezes antecipou 10 vezes na história do nosso mercado, como conhecemos, uma recessão. Então, das últimas recessões que nós tivemos, todas as vezes que nós tivemos essa curva, essa inversão da curva de juros, onde os investimentos de curto prazo estão pagando rendimentos maiores do que os de longo prazo, aqueles que assumem mais risco, por exemplo, nós temos geralmente antecipação de recessão. E recentemente, então, se a gente for olhar aqui o todo, né, nós tivemos, então, essa curva querendo voltar a subir, e se a gente olhar aqui mais no curto prazo, ele vai dar um zoom in aqui, vai mostrar que ainda estamos em tendência de alta nessa curva inversa. Nesse ponto e nesse contexto, pessoal, a gente está ainda numa situação de tentativa de risco de recessão. Não quer dizer que ainda está em recessão. Conforme eu já expliquei para vocês, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vi uma quantidade muito grande de lojas contratando, ou seja, tem bastante abertura de empregos aqui, mas inflação também, apesar dela estar elevada em relação aos americanos, para nós já estamos acostumados com esse tipo de inflação que os americanos estão vivenciando agora, né? O brasileiro já está acostumado a sempre ver a cada 2, 3 anos o valor da carne subir, o valor da gasolina subir. Isso é duas certezas, né? Na vida. Uma que a gente vai morrer, a segunda que a gente vai ver o preço da carne e do combustível mais caro a cada 2 anos. Então, nós temos basicamente esse cenário agora de continuidade do Federal Reserve se impor para que o mercado não tenha apetite ao risco, pelo contrário, até setembro, eu acredito que a gente vai ter ainda esses juros sendo elevados. Vocês estão vendo também o real ganhando valor perante ao dólar. Por quê? Porque nós já estamos com a taxa de juros elevada. Nós estamos com os juros bem mais elevados do que os Estados Unidos desde o ano passado. Então, enquanto que lá atrás, em dezembro, quando o Federal Reserve estava anunciando que ia elevar a taxa de juros só a partir de março e acabar com a liquidez do mercado, ou diminuir a liquidez do mercado, como a gente viu em 2020 e 2021, o Brasil já estava com os juros elevados a níveis agora recentemente acima dos 12%. Então, nós temos basicamente uma valorização do real perante ao dólar. É outra coisa que eu falei lá no ano passado, que o pessoal me chamava de louco e tudo mais, que o dólar ia apanhar um pouco para o real, porque nós temos como base econômica, a nossa base econômica ela é baseada em commodities e geralmente em situações de possível recessão, a gente vê que o mundo corre para investimentos em commodities, né? Seja commodities agrícolas, como ouro, prata e assim por diante.